Olha, e como é que toda essa zoada afeta a nossa saúde? Além do barulho natural das cidades, o trânsito, os vendedores ambulantes, ainda tem gente que faz mau uso de um objeto muito comum na nossa rotina, o fone de ouvido. A gente costuma ver muito isso entre os adolescentes, não é não? Para conversar sobre esse hábito, a gente recebe aqui o otorrinolaringologista Marcos Sodré. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então vamos começar falando sobre exatamente isso. Como é que o mau uso do fone de ouvido pode prejudicar a nossa audição? É fundamental essa reportagem, eu gostaria de parabenizar, porque isso é um problema de saúde e que muitas vezes essas questões são irreversíveis. A população tem que saber que o órgão auditivo é um órgão que não tem uma capacidade de regeneração tão fácil. Chega um momento em que ele não consegue mais apresentar melhoras. Né? Existem casos em que, por exemplo, o trio elétrico, que você se expôs e no outro dia o ouvido está zumbindo, está com chiado. 2, 3 dias acabou. Porém, há casos em que isso nunca mais vai melhorar. Então, a capacidade de regeneração é discreta. E aí entra esse fator importante que vai ser a educação, a prevenção e o tratamento. No caso da educação, ter cuidado com esses fones, porque vai depender da intensidade do som que você vai colocar no aparelho, no iPhone, numa caixa de som, mas está escutando o som elevado durante um tempo prolongado e se juntando, se aconselhando ainda mais a tendência genética da pessoa, então você tem sua tendência, está exposto e começa a não ter cuidado, então isso causa lesões no ouvido. Agora, tem diferentes tipos de fones, né? Tem algum que é mais prejudicial do que o outro? Tem uns que podem facilitar a vida das pessoas que precisam usar fone de ouvido? Na realidade não, porque senão o raciocínio do ambiente externo num grande cruzamento da rua ou numa fábrica em que você está exposto, mesmo sem fone, então estaria reduzido. O que vai contar mesmo é a intensidade do som que está sendo implementado, é o volume que você está escutando. Que a gente sabe que a medida de som é em decibéis. Então, esses decibéis, quando começa a passar de 83 e 85 decibéis, começa a ter uma lesão. Ah, mas e quanto que é 85 decibéis? Quanto que é 83? Um liquidificador é uns 90, um aspirador de pó daquele alto, 93, uma turbina de avião, 110, um cruzamento de uma grande cidade, quase 100 decibéis. Então, mais ou menos para que você saiba que as pessoas hoje em dia, a cidade é tão barulhenta que se torna até comum essa questão do paredão, a questão da festa, aquela questão de respeitar ou não os horários até 10 da noite. É uma questão tão séria que é uma das poucas, talvez eu me atreva a dizer, um dos poucos assuntos que tem legislação municipal, estadual e federal. Agora, quais são os sinais que a gente já pode observar quando a audição já dá ali sinais que está com problema? Primeiro, muitas pessoas começam a perder a capacidade auditiva, mas não observam. Sim. Então, a televisão é mais alta, o telefone, o celular, ou então a pessoa chega no consultório e diz, olha, doutor, essa pessoa está falando muito alto. Então, são sinais indiretos. Além de que você pode ter chiado, barulhos no ouvido, como uma cachoeira, como grilos, sons internos, vamos chamar assim, que a pessoa muitas vezes não consegue precisar. E à noite, quando vai deitar, esse som se destaca porque a cidade fica mais silenciosa. Então, você tanto pode ter alterações na qualidade de escutar e não compreender. Tem pessoas que escutam e dizem, não, eu escutei, mas não entendi. Como também no volume. Agora, como é que faz? Porque como a gente viu aí na reportagem, a poluição sonora está em todo lugar, né? A gente vai no centro da cidade, vendedores ambulantes, o trânsito, alto-falante, enfim, em todo canto tem barulho. Como é que a gente pode fazer? Como a gente pode prevenir problemas na audição, por exemplo? Na realidade, o primeiro e principal passo é isso que vocês estão fazendo, é a educação. Não há como coibir um barulho que seja da civilização, que seja como é da educação daquela cidade. A gente sempre fala que quanto mais alto o som de uma cidade, menor o nível de educação daquela cidade. Então, as pessoas às vezes querem escutar a sua música, está dentro de um carro, todo fechado, e que do lado de fora você está escutando o que a pessoa está querendo que toda a cidade escute aquele tipo de música, sem entender que muitas vezes o som, né, na realidade, não é necessariamente coletivo, pode ser individual.
como na reportagem, aquela moça estava meditando, para ela quer o silêncio, Sim. o direito ao silêncio. Então, não é necessário que seja esse barulho tão grande. O principal caminho é a educação, os responsáveis colocar nas escolas palestras, orientações, mostrando que não é legal você estar escutando o som daquela maneira tão desarticulada, sem uma orientação. O que eu acho que falta é orientação adequada, onde as crianças, 8 anos, 10 anos, 14 anos, vão começar a entender as repercussões. Sim. Porque quando a pessoa começa a dispor da informação, ela pode lidar com aquilo. Não, eu vou me prejudicar, eu vou ter problema de audição, eu vou precisar usar aparelho, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ok, muito obrigada pela sua participação, Marcos. Eu que agradeço. Olha, e amanhã, na última reportagem da série, nós vamos falar sobre o tema da educação social. Como a gentileza e a educação podem transformar o dia a dia das pessoas. A série Cidadania e Bem Comum é uma ação da Rede Paraíba de Comunicação e, além das TVs Cabo Branco e Paraíba, também envolve a Rádio CBN João Pessoa, o Jornal da Paraíba e o portal G1 Paraíba.